a mais uma edição do programa Transparência. Neste programa vamos falar sobre mais um dos tipos de procedimento à contratação pública. Trata-se do concurso limitado por convite. Por isso, mantenha-se em nossa companhia. Ao contrário do concurso limitado por prévia qualificação, que é um procedimento aberto, o concurso limitado por convite é um procedimento fechado e menos concorrencial que se baseia sobretudo no cadastro de fornecedores do Estado e no conhecimento que as empresas têm do Estado. Acompanhe a reportagem. Também conhecido como concurso limitado sem apresentação de candidaturas, o concurso limitado por convite é o procedimento em que a entidade contratante convida as empresas que considera mais idóneas e especializadas para apresentarem as suas propostas que, depois de analisadas e validadas, são objeto de discussão e negociação a fim de as harmonizar com o interesse público, escolhendo-se a proposta adjudicatária em função não só da proposta inicial, mas também das correções da negociação. Pronto, concurso limitado por convite. Preciso considerar aqui que, a par de outros procedimentos pré-contratual, o concurso limitado por convite é um concurso menos concorrencial, menos burocrático. É, por definição, o procedimento em que a entidade pública contratante convida vários fornecedores, várias empresas, quer singulares ou coletiva, no mínimo 3, para apresentarem as suas propostas, e estas empresas são convidadas com base num cadastro de registro e com base no conhecimento que a entidade pública contratante tiver acerca destes fornecedores de bens ou de serviços. Neste caso, a Lei da Contratação Pública faculta à entidade contratante a liberdade de escolher o procedimento em função do valor estimado do contrato ou o procedimento em função de critérios materiais que a lei faculta à entidade contratante a liberdade de contratar e adotar o processo de negociação. Aquilo que nós falamos, os critérios de seleção é feito com base no conhecimento que a entidade pública contratante tem das empresas, dos agentes econômicos, ou então, quando o sistema informático de cadastramento dos agentes econômicos for implementado na prática, ali sim haverá um critério de seleção, como a entidade pública contratante vai no sistema e vê quais são as empresas que reúnem a capacidade financeira e a capacidade técnica para serem convidadas. Ali faz-se esse critério de seleção, diferentemente dos outros procedimentos, que é o concurso público e o concurso limitado por prévia qualificação, onde existe uma fase de seleção ou de qualificação. Aqui, no concurso limitado por convite, esta fase já não existe. Por esta razão, os agentes econômicos convidados aparecem na qualidade de concorrentes à apresentação de propostas. Este tipo de concurso é usado especialmente quando existem necessidades urgentes, resultantes de imprevisões e, por razões de economia de tempo, cumprir os prazos ou formalidades de procedimentos para a formação de contratos através de um concurso público, quando a natureza das obras, bens ou serviços a adquirir não permitam uma fixação prévia global do preço, ou quando, por motivos de aptidão técnica, os serviços só podem ser adquiridos a um número reduzido de fornecedores ou prestadores de serviços. Os procedimentos de contratação do concurso por convite iniciam-se com a decisão de contratar no órgão competente da entidade contratante, que autoriza a despesa inerente ao contrato a celebrar e escolhe o procedimento de contratação pública. Qualquer empresa, quer privada, quer estatal, quer singular ou coletiva, desde que estejam registradas no cadastro do Serviço Nacional de Contratação Pública ou constam da lista do conhecimento da entidade pública contratante que tenha interesse no fornecimento daqueles bens. Ou seja, qualquer empresa, desde que estejam dentro desta margem de limite do nível do conhecimento que a entidade pública contratante tiver destas empresas ou do número de empresas que consta do cadastro comercial. Então, aqui é uma conceituação de que qualquer empresa, mas dentro destes limites de registro. Ou seja, aquelas empresas que não tenham uma experiência de fornecimento de bens ou serviços à entidade pública contratante
ou que não constam do cadastro não podem, de princípio, participar neste concurso, quando, é preciso sublinhar aqui, o tipo de procedimento que a entidade pública contratante selecionar for o procedimento limitado por convite. Cabe ao órgão da entidade contratante designar os elementos do júri de concurso, que deverá estar composto por um número ímpar de membros efetivos, nunca inferior a 3, um dos quais presidirá o jurado e os 2 serão suplentes, que deverão ser titulares da mesma habilitação nos casos em que se exija aos concorrentes a titularidade de habilitações profissionais específicas. O convite não é necessariamente acompanhado com caderno de encargo. Ou seja, e aqui vamos estar já ligados com a fase, com a questão relacionada, ou com a questão que prende-se com as fases do concurso limitado por convite. A entidade pública contratante endereça o convite. E nós também já falamos, reiteramos mais uma vez aqui nessa nossa preleção, que o convite tem a natureza de regulamento. Neste tipo de concurso, as propostas devem ser sempre acompanhadas de uma declaração que identifica detalhadamente o concorrente, a regularização tributária junto do Estado angolano, a segurança social e da entrega da declaração fiscal do último ano econômico, de acordo com as regras da administração fiscal e outros documentos exigidos no concurso. Nesse tipo de procedimento, o concurso limitado por convite, são aquelas que futuramente estarão cadastradas no sistema informático do Ministério das Finanças, porque lá o cadastramento vai ser necessário reunirem toda a documentação jurídica da empresa, o documento de habilitação profissional, que mais concretamente o alvará, os documentos comprovativos da capacidade técnica, os documentos comprovativos da capacidade financeira. Terão que juntar todos, a pensar todos esses documentos e remeterem para efeitos de cadastramento. As empresas que atualizarem os documentos anualmente, que é para aqueles documentos que têm a validade de 1 ano, para atualizar os seus documentos, aquelas empresas que tiverem a sua situação fiscal. Se o telespectador ainda não percebeu uma das grandes diferenças entre o concurso limitado por convite e o concurso limitado por prévia qualificação, é que no primeiro não comporta o ato público. Veja agora os processos que estiveram em foco esta semana no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, reunido em sessão de visto, apreciou 8 contratos de aquisição de serviços de limpeza e recolha de resíduos sólidos nas cidades de Benguela, Lobito, Catumbela e Bahia Farta, submetidos pelo governo da província de Benguela, dos quais destacamos a concessão de visto do contrato que prevê a prestação dos respectivos serviços no município da Catumbela, avaliado em 222 milhões e 300 mil kwanzas, celebrado com a empresa Resurb SA, a ser executado no período de 12 meses. E agora, a nossa curiosidade habitual. Acompanhe. Você sabia que o procedimento de contratação pública a ser adotado pela entidade pública contratante deve ser feita, regra geral, em função do valor estimado do contrato? Pois é, para o concurso limitado por convite, o valor estimado deve ser sempre inferior a 5 milhões de kwanzas até um limite de 182 milhões de kwanzas. E para todos os efeitos, entende-se como o valor estimado do contrato e para efeitos da lei dos contratos públicos é o preço base do procedimento correspondente ao valor máximo que a entidade pública contratante se dispõe a pagar como contrapartida da execução do contrato a celebrar e deve ser calculado em função do valor econômico de todas as prestações objeto do referido contrato. Então, agora já sabe. É tudo o que tínhamos reservado para o programa de hoje. A próxima edição será já em 2018. Por isso, aproveitamos para desejar um bom ano novo. Até a próxima edição.
processo encerra com a adjudicação, que é o ato pelo qual o órgão competente da entidade contratante aceita a única proposta apresentada ou a escolhida entre as várias apresentadas, depois de ponderado a proposta economicamente mais vantajosa após análise dos fatores de qualidade, mérito técnico, lapsos de tempo, de execução e outros. A adjudicação carece sempre de comunicação ao Gabinete de Contratação Pública e de publicidade no portal da Contratação Pública.